Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser curioso, porque eu acabei de receber uma newsletter, uma matéria sobre cambagem. E cambagem é aquilo, a gente sabe, todo mundo que acompanha um pouco o mercado automotivo, que cambagem criam polêmicas, não é que é um assunto polêmico, criam polêmicas sobre cambagem. E é engraçado, eu vou ler essa matéria, boa parte dela eu vou ler. Eu vou tentar falar o mais devagar possível para vocês entenderem. Mas é o seguinte, eles estão fazendo uma matéria sobre alinhamento da suspensão do Gol G6. Eles escrevem como geometria, né? Então eu vou falar algumas coisas. A matéria é muito grande mesmo. É gigantesca a newsletter que eu recebi. Mas tem algumas informações que eu nunca ouvi, algumas eu já ouvi, já li e tal, mas eu tenho quase certeza que muitos mecânicos por aí nunca ouviram, nunca leram, não sabem disso. Então eu vou falar as que eu acho interessante, tá bom? Vamos lá. Tá aqui, ó. Vamos começar aqui em cima, tal. Depois eu tô tentando fazer agora com meu primo, que é junto, ele tem uma empresa junto com, ele tem uma empresa junto comigo não, né? Eu tenho a minha, ele tem a dele, mas a gente trabalha junto. Então, ele acabou de se formar em engenharia mecânica pela FEI, terminou dia 17 agora, e tal, a gente vai começar a fazer algumas coisas interessantes. Vamos pegar algumas informações e criar um blog dentro da nossa loja virtual, a gente vai criar um blog ou fora, com outro nome, não tem nada a ver com nome, com o nosso nome, com o nome das empresas que a gente já tem. A gente vai criar um blog para colocar algumas informações lá para mecânicos. E futuramente nós iremos fazer igual o Flatout. Quem não conhece o site, que vai ser cobrar para algumas pessoas lerem algumas informações. Porque é muita informação técnica, por exemplo, essa newsletter que eu recebi, ela só recebe quem com cadastro de oficina, tal, você tem que estar trabalhando em oficina, eles renovam esse cadastro a cada 6 meses. Então, é informação que dificilmente você acha até no Google. Só que quando você tenta acessar, você não tem, você tem que pagar. E para eles, para essa empresa aqui, para essa que mandou a matéria para mim, você paga mais ou menos R$ 29,90 por mês. Então a gente vai ver se a gente consegue pegar algumas informações, não dar Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vai pegar algumas informações, transformar do nosso jeito e colocar para vocês por um valor de R$ 1,50 por matéria. Vamos pensar, estamos pensando muito bem, a gente vai ter que pensar, questionar, conversar muito bem, que a gente tem um plano até 6 meses da gente estar colocando isso aí em prática, tá? Mas vamos lá. Falei demais, já 3 minutos falando só para começar o vídeo. Tá aqui, ó. Ó. Entre os vários parâmetros levados em conta no projeto da suspensão de um carro... Opa, peraí. Os 3 principais ângulos medidos no alinhamento de veículo são a convergência, divergência e o camber. São de convergência e divergência, que é um. Camber e o caster. Então tá aqui, ó. Mas antes de instalar o equipamento de medição, o primeiro procedimento que o mecânico deve fazer é analisar os sintomas. Tá. Aí tá aqui, tal, o carro puxando, beleza. Aí tem uma informação aqui que eu acho interessante, ó. Se o carro tem o volante torto, mesmo em linha reta, o problema pode não estar na dianteira, mas sim no ângulo de impulso, que é o desalinhamento entre a linha de centro teórico da carroceria e a linha gerada pela união do centro teórico do eixo traseiro e o ponto criado pelo encontro. Aí tá aqui uma coisa que eu já não entendi, não sei se eles escreveram errado, tá aqui, ó. E o ponto criado pelo encontro pelas linhas que, vírgula, visto de cima, vírgula, passam pelo centro das rodas traseiras. Eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Fazendo o alinhamento com equipamento convencional de apenas 2 sensores, colocados geralmente nas rodas dianteiras, a convergência dianteira é ajustada levando-se em consideração apenas a linha de centro teórica da carroceria, desprezando-se totalmente o ângulo de impulso gerado pelas rodas traseiras. O resultado é volante torcido, explica tal pessoa.
Quando o veículo possui ajuste de convergência traseira, o ângulo de impulso pode ser minimizado ou mesmo eliminado, mas para isso é preciso medi-lo. Por isso, o ideal é sempre fazer o alinhamento completo, com sensores nas 4 rodas. Tá aqui, ó, e vamos lá, que tem uma informação aqui que eu acho muito curiosa. Para um carro que é considerado carro, acho que fabrica mais de 30 anos, né? Um carro, vamos dizer assim, um carro popular, um carro simples, né? Um carro básico, um carro que não tem nada. Vamos lá, tá aqui, ó. Medição da geometria das rodas do Gol G6. Tá aqui, tal. Para que o resultado seja preciso, a Volkswagen determina que o veículo esteja nas seguintes condições no momento da medição. A profundidade dos sulcos da banda de rodagem dos pneus não pode ter uma diferença maior que 2 milímetros em um mesmo eixo. 2 milímetros em um mesmo eixo. Os pneus devem estar corretamente calibrados para essa condição de carga, que está aqui os PSI, tanto para pneus tal medida quanto para tal medida, igualmente nos 2 eixos, que é a medida do pneu que o carro usa, né? Então, nesse caso, o PSI é igual nos 4 pneus, mesmo mudando a medida do pneu, mesmo mudando de um 856514 para um 955515, é a mesma calibragem. O veículo deve estar vazio, o tanque de combustível deve estar cheio, estepe e ferramentas de emergência precisam estar em suas posições originais. O reservatório de água dos sistemas de lavador do para-brisa deve estar cheio. Tá aqui. Qual mecânico faz isso até hoje? A única informação nova aqui que eu nunca tinha ouvido é do STEP e as ferramentas de emergência. Todas as outras eu já tinha lido ou ouvido. Então, lido e ouvido, na verdade, né? Mas o STEP e as ferramentas eu nunca tinha ouvido nem lido. Essa é uma informação nova para mim. Ele tá aqui. Então, quando você levar o carro para alinhar, vê se o mecânico ele fala sobre tanque de combustível. Mas vamos lá. E vê esse reservatório, vê de step e tudo. Mas vamos lá. Aí tem aqui, tal, vem vindo os passos, tal, vem vindo. Segundo eles, para alinhar o carro, precisa estar com o pedal do freio acionado. Tá até aqui, ó, tem uma imagem de uma ferramenta, ó. Quer ver, ó? Peraí, deixa eu pegar aqui, ó. Em seguida, instale um dispositivo para comprimir o pedal de freio e deixá-lo acionado durante a medição. Vamos continuando, vamos dando seguida. Vamos dando sequência. Peraí. Calma aí que eu quero pegar... Aqui, ó. Não é possível corrigir camber e caster do Gol G6, seja nas rodas dianteiras ou traseiras, pelas fixações da suspensão. Em caso de desvio, a Volkswagen recomenda medir a inclinação transversal da carroceria através da distância entre o centro do aro e a borda da caixa de roda. Se houver diferença entre um lado e outro, significa que o veículo está inclinado e isso pode ser a causa do problema. Faça uma compensação no eixo dianteiro, adicionando peso em cima da respectiva coluna da suspensão. No eixo traseiro, compense adicionando pesos no respectivo lado do porta-malas. Se a inclinação for corrigida e os valores de camber e caster continuarem fora da especificação correta, alguma peça defeituosa na suspensão está causando desvio. O que eu entendi? Vamos lá. Isso eu também já ouvi, mas vamos lá. O que eu entendi, o que está escrito. Se o carro chega na oficina e ele tá... A cambagem é assim. Pneu comendo por fora, por dentro, pneu comendo por fora. Beleza. E o caster é quando está adiantado ou atrasado. Uma roda em comparação à outra. Então uma está mais na frente da outra. Beleza. O carro, ele tá... O meu carro, uma época, o meu irmão que descobriu.
O meu carro fazia alinhamento, isso porque lá onde eu trabalhava não tinha o alinhamento 3D nem o com sensor nas quatro. Tive que levar no nosso outro prédio para a gente fazer o alinhamento com os quatro sensores mais o 3D, que aí o meu carro tem eixo traseiro. E no meu carro estava andando de lado. O meu carro na estrada ele estava andando a frente a frente, ele estava andando de lado. Meu carro estava andando torto. Meu irmão olhando, até um amigo meu quando a gente foi no Hop Hari, ele falou: Renan, seu carro está andando de lado. Eu falei: meu, eu sinto muito isso. E aí o que que fez? O meu irmão, o meu irmão consertou o carro. Ele conseguiu desempenar com um equipamento da Garro, G-A-H-O, acho que é o Garro 800, é a GR 800, alguma coisa assim. Com esse equipamento que nós temos lá na oficina, nós temos somente em um prédio esse equipamento. Com esse equipamento conseguiu alinhar o eixo traseiro do meu carro. Muitas pessoas falam que não tem cambagem e tal, mas o eixo estava torto, né? No meu caso, eu consegui desentortar, estava 4 graus e 7, 4,7 empenado o eixo do meu carro. Eu desempenei, meu carro ficou maravilhoso. Acabou a trepidação, acabou o desgaste. O pneu dianteiro do meu carro, dianteiro lado direito, ele desgastava muito por dentro. Então, o mecânico lá na oficina, ele condenou cambagem, ele alinhou o carro, condenou o carro. Renan, posso fazer cambagem no seu carro? Eu falei: não. Aí meu irmão falou: Renan, vamos analisar junto o seu carro, com calma. A gente foi analisar o meu carro. Esse é o lado do motorista, lado esquerdo do motorista. Ele estava mais alto e estava torto. Então a gente desempenou com o equipamento desse lado. Então ele tava de pé. E aqui comendo pneu na frente, por lado de dentro. Dianteira lado direito, lado de dentro, interno. Depois que compensamos, colocamos, na época a gente colocou uma bateria de 30 e poucos amperes do Fit e tal, bem pequenininha. Ele abaixou o carro e aí a gente conseguiu, aí ajustou o eixo, parou de comer. Não precisou fazer cambagem, parou de comer o pneu da frente. Uma curiosidade, tá? Não tô falando que isso vai servir no seu carro, nunca quero falar isso, nunca falei, nem tô aqui, tá? Não falo isso. Mas vamos lá. Então, chegou na oficina, condenou cambagem e tal, questione o mecânico, só questionar. Não, eu sei que questionar ofende, questionar é muito perigoso hoje em dia. Você questiona, as pessoas ficam bravas demais, quer pular, é praticamente pedir para você tirar o carro da oficina. Mas tenha coragem, use um escudo, vá armado, vá com a polícia, leve a rota tal e faça questionamento para o mecânico. Vê se ele mede a altura. Quando o carro chega, ele mede, ele pega uma trena, pega o meio da roda, vai até o paralama, ele mede para ver se o carro está torto. Então, se o carro chegou torto, coloque bateria, coloque saco de cimento, coloque outras peças para alinhar o carro. Vamos lá, tá aqui, ó. Observação. Lembre-se que os veículos com câmbio automático ou direção do lado direito, no Japão, em Londres, né, podem apresentar essa inclinação sem necessariamente ser um defeito. É preciso estar atento e corrigir a causa que está causando a inclinação. Abre parênteses, quando pertinente, fecha parênteses. E não apenas compensá-la. Observa tal pessoa. No caso deste gol, os dois lados devem estar simétricos. Se houver a necessidade de reparo, siga os passos a seguir como as dicas geral, tal. No Gol, é necessário remover a manga de eixo para se trocar qualquer peça que trabalhe ligada ao amortecedor. Por isso, começa o procedimento soltando o alto torque da porca da junta homocinética, ainda com as rodas no chão. Com as rodas no chão. Na montagem, o torque composto é pré-aperto com 250 Nm, que agora eu nem lembro mais o que é Nm, agora nem lembro mesmo. Eu acho que é... Eu juro que eu não lembro. Eu esqueci a palavra. Newton metro, né? Acho que é Newton metro, acho que é isso. Agora eu lembro. Acho que é isso. Etapa 2, soltar 180 graus, meia volta. Etapa 3, apertar com 50 Newton metro. Acho que é isso mesmo. Eu vou confirmar, peraí. Newton, tá. E etapa 4, aperto angular de 50 graus. Newton metro. É isso mesmo.
É Newton-metro. Isso. Então, gente, vê seu mecânico quando for trocar a peça do seu carro, se ele já coloca seu carro no elevador, se ele já sai, se ele solta, se ele vai soltando isso na parte de baixo ou se ele coloca o carro no elevador e solta no elevador. Ah, é muita frescura? Não sei. Faz muita diferença? Não sei. E mesmo se eu soubesse, eu vou deixar para os profissionais falarem por aí se faz diferença ou não. Senão eu já recebo um monte de julgamento, o Renan faz vídeo na internet que não sei o que, não. Então vai lá na oficina e deixa eles julgarem. O que eles falarem, você confia neles, eles que vão executar o serviço. Então a matéria vem. Aí o torque, ó. O torque das bieletas, eu vou ler de uma forma que é porque aqui tá muito, se eu for ler desse jeito aqui, a maioria das pessoas não vão entender. Então eu li já, na verdade eu li toda a matéria, mas é o seguinte, a bieleta, ela tem um torque, ela tem na verdade dois tipos de torque. Você tem que fazer o torque da bieleta no alto do carro, um torque. Quando você abaixa o carro, você termina de apertar a bieleta. E depois eu vou contar um caso de uma ASX, que condenaram bieleta de 4 marcas com o meu irmão. Meu irmão quase ficou doido correndo atrás de marcas de bieleta da ASX, até eu, sem querer, meu irmão comprou uma bieleta das 4 que ele comprou. Uma veio numa caixa com o famoso papelzinho que vem dentro, que praticamente para alguns mecânicos não serve para porra nenhuma. Então eu simplesmente peguei, porque estava só em inglês, porque a marca era europeia, eu peguei e eu li. Eu sei ler um pouco em inglês. Falar não é comigo, entender, falando muito menos. Mas eu li e eu falei pro meu irmão, olha, nesse caso da SX, tá falando que existem 3 tipos de aperto. Aperto no alto, aperto no chão, roda com o carro e reaperta. Então, nesse caso, quando foi feito isso, já tinha essa marca da caixinha. Eu tô falando aqui porque é uma curiosidade, mas eu não quero esquecer disso, eu não quero fazer um vídeo falando sobre isso. Mas essa bieleta dessa marca foi a segunda que o meu irmão comprou. Então, 1, 2, aí veio essa, colocaram garantia. Comprou com garantia, não presta, tal, não presta. Beleza, fornecedor original da Bugatti, lá na Europa. Fornecedor original da Bugatti. Pediu a terceira e a quarta. Quando eu peguei dessa segunda, que foi a segunda, o meu irmão falou, faz o seguinte, falou pro mecânico, faz o seguinte, levanta esse carro que eu vou trocar a bieleta. Eu. Aí meu irmão falou, ixi, o celular tá acabando a bateria, preciso falar rápido. Tá acabando a bateria. Eu vou trocar a bieleta. Beleza, meu irmão trocou a bieleta, fez todo o procedimento que pedia, com torque certinho. A gente teve até que na época pedir um torquímetro emprestado, porque o nosso torquímetro era só para torque muito, muito alto, torque tipo absurdo, assim. A gente teve que pegar um torquímetro pequenininho assim para fazer os torques mais leves. Então meu irmão fez tudo, fez o aperto no elevador, aperto no chão, rodou com o carro, rodou eu e ele no carro, rodamos mais ou menos 20 km, voltamos com o carro na oficina, apertamos, cadê? Cadê a bieleta com garantia? Cadê? Então isso é só uma curiosidade para vocês verem como realmente as marcas de peças por aí, segundo alguns mecânicos, nenhuma presta. É só peça genuína, é só peça na concessionária que presta. Nossa senhora, eu quando ouço isso de mecânico, eu vendo peça. Eu já deixei de vender peça para várias oficinas, para várias mesmo. Não vender tudo, mas o mecânico várias vezes. Semana passada o mecânico contou comigo amortecedor. Eu falei, não tem. Não tem. Deixo de vender. Mas não tenho, porque essa oficina que veio contar comigo amortecedor, ela já pediu garantia para mim mais de 20 vezes. Garantia do amortecedor, Renan. Garantia do amortecedor, Renan. Aí eu trago, deixo aqui comigo. Beleza, manda. Eu mando o outro, eu falo que não tem, falo que eu vou dar o dinheiro, eu falo, não, eu vou te dar um crédito no valor do amortecedor. Pega aquele amortecedor, na mesma embalagem que eles pegaram, eles pegam a embalagem, mandam a embalagem para mim, eu embalo. Vendo para outra pessoa, a outra pessoa não reclama de garantia. Assim, Renan, acontece pouco. Esse ano de 2020 aconteceu pelo menos, entre essa oficina e outras, umas 200 vezes, 230, 220 vezes. Aconteceram poucas vezes, tá bom? Isso é poucas vezes, mas acontece pouco. Mas vamos lá. Então tem uma matéria bem grande, deixa eu ver quanto de bateria tem. Tá.
Tá com 5%, vamos ver quanto tempo vai dar para falar. Depois eu finalizo esse vídeo, depois eu falo de outro. Mas aqui os passos já é gigantesco. Aí tem a tabela dos torques da dianteira, porca do pivô, parafuso da bandeja, parafuso da braçadeira da barra, parafuso da caixa de direção, parafuso do quadro, parafuso do suporte, tudo. E todos os parafusos pede Newton metro mais ângulo. Newton metro mais ângulo. Às vezes o seu mecânico, ele coloca lá, não, eu tô apertando aqui a suspensão com torquímetro. Aí dá lá o estalo, tac. Só que tem ângulo. E aí? Então, o conhecimento que eu tenho sobre torquímetro é que ele é newton metro, ou quilograma força metro, né? Então, ele aperta, mas cadê o ângulo? Existe um aparelhinho, que eu esqueci o nome agora, que é um reloginho, acho que é a Raven que vende. A Raven tem, que você consegue ver o ângulo. Quais mecânicos hoje em dia hoje em dia a maioria já está apertando com o torquímetro, mas e o ângulo? Eu não conheço, desculpa minha burrice, mas um torquímetro que tem ângulo junto com torque, eu não conheço. Eu vou até pesquisar aqui o torquímetro que tem ângulo. Deve ser aqueles digital que eles devem ter, mas eu não sei. Mas uma coisa, deixa eu ver que a bateria está acabando, tá? Um torquímetro que eu já falei, que você que tem oficina, você tem que ter. É um torquímetro que ele registra a soltura. Quando você solta. Uma vez, o dono de uma empresa chamada M. Shimizu, acho que é M. Shimizu, quer ver? Acho que é M. Shimizu, porque eu estudava na Embi Morumbi, e eu ia de ônibus, né? Às vezes eu ia de carro, tal, já contei essa história. E aí eu descobri essa empresa, eu comecei a fazer em Morumbi em 2009. E essa empresa era era na Avenida Santo Amaro. Ela era um pouquinho antes ali da Embi Morumbi. E uma vez, tal, eu fui de ônibus, eu desci, né, para pegar um ônibus ali perto da Hélio Pellegrino. E eu vi essa empresa, fui lá, peguei o cartão, tal, e apresentei a empresa. Falei, a gente tem oficina, vou levar um carro lá para vocês. Aí o rapaz foi, levou, aí curiosamente era ele falou para mim que era um dos donos, não sei se é verdade, também não vou falar o nome dele aqui, mas ele levou 2 carros na época pra gente. E ele falou, por que vocês não compram com a gente tem um torquímetro que registra o torque que aquele parafuso estava apertado. Aí ele falou, isso é muito importante, tal, isso, porque às vezes você solta, deixa eu ver se tá acabando aqui, você vai soltar a peça, trinca a peça, aí o cliente fala, não estava apertado, você que quebrou. Você fala, não, estava extremamente apertado, tá aqui registrado um torquímetro, é para apertar com 1 kg, tá apertado com 2,5, tá apertado com 1,8. Então a gente foi soltar, trincou, mas soltou, trincou na soltura. Então, você que tem oficina, você cliente, principalmente você cliente que é exigente, que gosta do seu carro, não quer ter prejuízo, não quer ter dor de cabeça, quando for numa oficina, questione. Você tem um torquímetro tal, eu vou pegar o modelo desse torquímetro. Faz muito tempo que a gente comprou esse torquímetro. Foi em 2010, foi logo depois que eles foram lá na oficina. Então, a gente comprou na época esse torquímetro. Na época a gente pagou R$600 nesse torquímetro, na época. Eu vou pegar o modelo do torquímetro que a gente usa e vou passar para vocês, mas deve ter torquímetro já melhor, deve ter torquímetro mais barato, deve ter torquímetro mais caro. Eu vou passar o modelo que a gente tem, que é muito importante, tá bom? O mecânico deveria anotar. Vai soltar uma roda, anotar, o torque, a roda estava extremamente apertada. Vai soltar uma tampa de válvula, está extremamente apertado. Vai soltar um parafuso do cabeçote, estava muito apertado, estava apertado errado. Um parafuso de correia dentada, um parafuso de bomba d'água. Então, é muito importante ter esse registro. Tá? Mas qual cliente vai pagar? Isso aí é muito trabalho. Cobre do cliente, cobre. Se é R$90 a hora, se é R$60 a hora, se é 120 a hora, cobre 180, cobre 200, mas tenha qualidade. Tenha qualidade. O cliente que entende a sua qualidade, aquele cliente que quer pagar, ele entende que você é um cara diferenciado. Então, gente, eu vou pegar essa matéria aqui, eu vou fazer algumas mudanças nela, lógico, para não... é plágio, até porque a própria newsletter, ela diz que pode reproduzir desde que a gente dê os créditos. Então eu vou dar todos os créditos para ele, mas vou salvar numa pasta que eu já venho salvando
para poder publicar nesse site que a gente vai fazer. Então, esse site é muito bom. Esse site, na verdade, de um jornal, né? É de um jornal automotivo. Então, eles só pedem para colocar o crédito neles e tal. Não tem problema, eu vou pegar a matéria, vou colocar até o link. Tudo bem que as pessoas não vão ter acesso porque precisa de login e senha para ter acesso. Mas eu vou colocar lá, então eu vou copiar e vou mandar para vocês, tá bom? Então vocês acessem lá e em breve, daqui a um tempinho, eu vou falar para vocês qual é o site para vocês entrarem lá e ter acesso às informações, tá bom? Então é nóis, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre alinhamento, alguma coisa sobre esse assunto desse vídeo, não de outro, meu carro tá aquecendo, não. Se tiver dúvida sobre esse assunto, do que eu falei no vídeo, eu vou até responder aqui nos comentários. Então, alguma dúvida que você tiver, Renan, eu preciso do torque e tal, que não sei o que, manda lá, que se eu tiver com tempinho, eu tiver com tempo mesmo, se eu tiver informação, eu respondo vocês numa boa, tá bom? Então é nóis, tamo junto, um abraço, até a próxima.